Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Pessoal, como é que vocês estão, pessoal? Eu espero muito que bem, gente. Gente, hoje eu tô passando aqui pra gravar um videozinho de devocional, né? Faz tempo que eu não falo de Deus aqui nesse canal, né, gente? Mas, né, Deus tem me tocado pra eu vir falar, né, ler a Bíblia aqui com vocês, porque essa é a forma de eu agradecer, gente, o que Deus tem feito na minha vida, né? Principalmente na minha saúde, né? Ai, gente, deixa eu falar. Tirar um pouquinho o óculos aqui, gente, fica dando reflexo, né? Vou botar quando eu for ler, que eu não consigo ler sem o óculos. Eu tô gripada, gente. Peguei uma virose, né? Não sei se aí pra onde vocês estão, gente, já passou essa virose, mas aqui, olha, quem mais reclama dessa virose aqui. Aí, gente, a virose, ela dá no corpo, né? Aquela dor no corpo e gripe, né? Foi assim a virose que eu peguei dessa vez. Eu, meu filho e minha netinha. Aí, gente, passou a dor no corpo, né? Não dei febre, não. Graças a Deus, a gente não deu febre. Passou a dor no corpo, né? Os outros sintomas e ficou a tosse, gente. Gente, nessa tosse já estão uns 15 dias assim. Fui no médico, pessoal. Fui no médico, passei no médico. Eu tô tomando um antialérgico, né? Com corticoide. Mas a tosse insiste em ficar. Insiste. Meu filho falou que ele também tá tossindo, sabe, gente? Ele ainda tá tossindo, tá fazendo tratamento, né? Tomando remédio, mas ainda tá tossindo também. Falou que é esse vírus, gente, que ele é muito forte. Infelizmente, né, pessoal, como que pode, né? As coisas vão mudando com o tempo, né? Cada vírus que vai vindo, cada tempo vem um vírus diferente, né? Uma coisa assim que a gente fica assim, uma coisa assim. As coisas vão só mudando, né, pessoal? Então, gente, por isso que eu tô meia rouca, tô meia fanhosa, tô tossindo. Se eu tossir aqui, gente, desculpa, tá? Que às vezes ela calma, mas às vezes ela volta, então. Mas mesmo assim eu vou gravar, não vou deixar de gravar, não. Pessoal, eu resolvi gravar o livro de Salmos, né? Eu tava aqui pensando qual livro que eu ia gravar, né? Que eu ia recomeçar aqui os devocionais. Aí eu tava em Isaías, depois eu fui para Eclesiastes, né? Porque eu amo o livro de Eclesiastes, né, gente? Eclesiastes, Provérbios, né? Mas esse livro eu já li aqui, né, pessoal? O Provérbios, não sei se... Ah, eu acho que eu li completo aqui com vocês, sim. Ah, mas esse dia eu tava vendo um vídeo e a moça tava falando assim que o melhor livro, assim, para começar a ler a Bíblia é o livro de Salmos. Não sei, né? É a opinião dela. Mas ela falou uma coisa que é certa, assim, gente. Que o livro de Salmos, ele fala... Assim, é como se fosse uma súplica, né? Nossa, Deus. Como se fosse uma oração, né? Cada versículo, cada capítulo, gente, é uma súplica a Deus, né? A gente vai ver isso um pouco lá pra frente. E hoje, gente, eu vou ler o primeiro capítulo aqui. Ele tem cinco versículos, é do 1 ao 5. Aí eu não vou ler muito, né? Vou ler até o 5 só, pra não ficar o vídeo muito grande, tá bom, gente? Eu vou colocar o óculos aqui. Gente, se eu não falei, espero que vocês estejam bem, tá, gente? Comenta aí pra mim como é que vocês estão. Tá vendo, gente? Ela fica assim o dia todo. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui, ó. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. O título fala assim: A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui é uma coisa muito séria, né, gente? Eu vou comentar, tá, gente, os versículos que eu acho, minha opinião e tal. Eu acho assim, gente, a gente tem que conviver com todos, né? Conviver com todos, tratar bem as pessoas, tratar todo mundo bem, porque mesmo que a gente não é melhor do que ninguém, né?
Mas, dependendo do comportamento de certas pessoas, gente, a gente tem que se afastar, né? Ter uma certa distância, porque isso acaba nos contaminando. Eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, a energia da pessoa, o que a pessoa, a forma, a conduta que a pessoa vive, né? A forma que ela fala, que ela toca a vida dela, né? Enfim, cada um tem o direito de tocar sua vida como quer, né, gente? Não é disso que eu tô falando. Eu digo assim, que quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente acaba pegando algumas manias dela. Já aconteceu com você, gente? Acontece. Então, por isso que o Senhor fala, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não que nós não somos também pecadores, tá, gente? A gente também é pecador, né? E a Bíblia fala, eu não sei aqui onde, no livro que fala aqui, que não há um justo na terra. Então, se não há um justo na terra, ninguém é sem pecado, né, gente? Todo mundo é falho, todo mundo é pecador. Mas o que difere as pessoas que tentam ser justas dos pecadores, dos escarnecedores, dos ímpios, é que a pessoa, ela tenta melhorar, né? Ela tenta melhorar como pessoa, as atitudes dela, ela tenta praticar a palavra de Deus, né, gente? Ela tá sempre tentando. Pode ser que ela não consiga hoje, amanhã, mas ela nunca desiste de tentar ser melhor, né? Assim, ser uma pessoa melhor, né? Praticar a palavra de Deus, né, gente? Ter um coração quebrantado, né? Assim, que eu falo. Então, o versículo 2 fala assim, ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui tá falando do varão, né, gente? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí, gente, o 3 fala assim, ó. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Está falando um pouco sobre o tempo de Deus, né, gente? O tempo de Deus aqui, ó. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria. Isso aqui eu vejo muito como o tempo de Deus na nossa vida, né, gente? Porque vou falar logo o 4, depois eu leio o 5. Fala assim, ó. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O tempo de Deus, gente, é uma coisa muito difícil, né, de a gente esperar, né, porque requer muita paciência, né, mas ao mesmo tempo, gente, é uma coisa que nos ensina muito, né, a gente viver conforme a vontade de Deus, na espera da vontade de Deus, né, porque vou dar um exemplo para vocês na minha saúde mesmo, né, quando eu descubro algum problema de saúde, né, alguma coisa assim em mim, eu fico nervosa, né, gente? Eu já fiquei mais antes, né, no começo, quando eu comecei a descobrir e tal. Tô falando sobre meus nódulos, tá, gente? Que é uma coisa mais assim, né, mais séria, mais preocupante. A gente fica desesperado, né, gente? A gente fica pensando logo no pior. Aí a gente só pensa negativo. E o que acontece? Aí vem as consequências, né? Não tô falando que isso é uma coisa normal, não, gente. É normal, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos de carne e osso. A gente fica mesmo. Mas quando a gente espera o tempo de Deus, gente, a gente entrega, a gente solta, né? Que às vezes a gente quer controlar. Que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou saber, eu tenho que saber, eu vou, né? Eu tenho o controle, a gente não tem o controle de nada, gente.
a gente não tem controle de nada nessa vida. O controle tá todo na mão do Senhor. Tanto do bem quanto do mal, né? Porque a gente fica assim, tô citando um problema de saúde, porque isso nos afeta muito, né, gente? Isso aí para a nossa vida, né? A gente para de trabalhar, a gente para de... Parece que a vida para, né? Então, quando a gente entrega, né, costuma ser assim comigo, né? No começo eu fico nervosa, eu fico querendo controlar as coisas, mas aí depois eu penso, né, com os pensamentos de Deus, eu falo assim, gente, eu tenho que entregar, né? Eu tenho que entregar porque tudo, tudo Deus já sabe. Deus já tá lá na frente. Então não adianta eu ficar ansiosa, preocupada. A gente sempre fica um pouquinho, né, gente? Mas quando a gente entrega, a gente melhora muito, gente. A gente consegue tocar a vida, consegue se distrair, trabalhar em outras coisas. Até você ficar sabendo daquilo ali, né? Até você ter o resultado que você, né, espera. Então isso é o tempo de Deus, né, gente? É o tempo de Deus, assim, se encaixa em todas as áreas da nossa vida. Mas eu citei aqui o exemplo da saúde, né? Quando a gente faz um exame, que a gente fica logo ansioso para saber, né, gente? E quando você entrega, gente, você fica mais leve. E a gente pensa assim, eu penso assim, gente, o Senhor já tá lá na frente, Ele já sabe já. Não adianta eu ficar nervosa. Pode ser um pensamento, pode ser um resultado ruim ou bom, mas Ele já sabe, Ele já tá lá na frente, Ele já sabe. Então, não adianta eu ficar assim, né? Isso só vai trazer atraso na minha vida. Né? E esse aqui, ó, esse 3 aqui, ó, esse versículo 3, né, eu acho que se encaixa um pouco nisso, que fala, né, pois será como a árvore plantada junto a um ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, que quando a gente espera em Deus, né, os frutos vêm na hora certa, né, gente, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Gente. Aí fala assim no 4, ó, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aí o 5, o último, gente, fala assim, ó, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então é isso que a gente tem que lutar para não ser, né, gente? Um ímpio, né? Um ímpio, né? Pecadores, mas pecadores a gente é, né? Pecadores a gente é, porque a gente peca todo dia, né, gente? Mas o que a gente não pode ficar, eu penso assim, né? Esse é o meu pensamento. O que difere o justo, né? A pessoa que tenta ser justa e o ímpio. O ímpio, ele faz coisas erradas, né? Faz maldades, né? E ele não se arrepende, ele continua sendo aquela pessoa ali, não tem consciência que ele tem que mudar, que ele tem que melhorar, que ele tem que ler a palavra de Deus e ele tem que andar, né? E o justo, e a gente que tenta ser justo, essa é a diferença, que a gente tenta melhorar. Pode ser que você não consiga na primeira, na segunda, mas você vai tentando, você vai continuar tentando ser melhor. Não melhor do que os outros, mas uma pessoa melhor para você, para a edificação da sua vida, da sua família, para Deus olhar para você, né? Como falou aqui, ó, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Ele sonda a gente, ele vê que a gente é pecador, né? Porque a salvação é pela graça, né, gente? Pela misericórdia. Né? Ninguém é merecedor da salvação, né? A gente, né? A gente vai ser salvo ou não, porque a gente não sabe, né? Pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Mas o Senhor sabe quando a gente tá errando e tá insistindo no erro e não tenta mudar, não tenta melhorar, faz aquilo ali, continua fazendo, como se não houvesse amanhã, né? Como se aquilo ali não tivesse uma consequência.
Então, gente, eu vou parar por aqui pro vídeo não ficar muito grande, né? Esse foi o primeiro capítulozinho de Salmos, né? Eu acredito que a gente vai aprender muita coisa com esse livro, né, gente? Tem muita coisa boa aqui pra frente. Aliás, a Bíblia toda é feita de coisas boas, né, gente? Então, pessoal, eu vou parar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do... Vou tirar o óculos aqui agora, gente. Parei de ler. Espero muito que vocês tenham gostado do videozinho de hoje, gente. Comenta aí pra mim, gente, como é que vocês estão, né? Vou falar aqui um pouquinho por aqui como que as coisas estão, né? Eu tô com essa gripe aí, né, gente, que eu falei pra vocês. Graças a Deus eu tô bem nessa questão psicológica, né? E eu tô fazendo um vídeo, gente. Eu tô fazendo um outro videozinho de DIY, né? Você sabe que eu gosto de mexer nas coisas, né, gente? De fazer as coisas com as minhas mãos, porque isso é uma coisa que é muito terapêutico pra mim, né? Quando eu me envolvo ali com as coisas, eu me sinto muito bem fazendo isso. É igual fazendo meus doces também, gente. Eu me sinto muito bem, né? A coisa que eu faço com as mãos e aquilo ali me deixa focada e eu me sinto bem fazendo isso. Então, eu tô ajeitando o quartinho do meio ali e tô gravando um videozinho pra vocês, tá? Vai demorar um pouquinho pra eu soltar, mas é porque eu tive que... No dia que eu ia colar o papel de parede, não tinha cola em casa. Eu vi que não tinha uma... Tinha uma cola ali, mas não servia. Aí eu acabei não colando papel de parede, né? Mas aí atrasou um pouco. Mas eu vou comprar cola e vou continuar ali gravando o videozinho do quartinho, decorando o quartinho, né? Voltando a arrumar minha casa, gente, que eu fiquei um tempo sem mexer, né, nos cantos da minha casa, deixei algumas coisas paradas, né, pelo meio do caminho ali, né. Mas agora eu tô voltando de novo a olhar pra minha casa, né, e cuidar de cada cantinho dela, né. E hoje, gente, eu vou sair pra vender pudim, que eu fiz vários pudins ontem, gente. Eu inventei de vender pudim porque os sacolés, gente, agora no frio, não vende muito, né? Tem gente que mesmo assim compra, mas não vende muito. Então tem que inventar outra coisa, gente, pra vender. Então eu fiz uma remessa ontem e hoje eu vou sair pra vender. Eu pensei em gravar a receita aqui, gente. Deixar aqui no canal pra vocês a receitinha do pudim. Fala pra mim nos comentários se vocês querem. Que eu gosto muito de saber, gente. Vocês querem ver aqui no canal. Então, fala pra mim se vocês querem que eu grave a receitinha do pudim aqui no canal. É um pudim muito gostoso. Ele é pudim de forno, gente. Pudim mesmo, né? De leite condensado. E pra quem tá precisando fazer uma rendinha extra, gente, ele é uma boa opção. Agora no inverno, né? Que pudim vende o ano todo, né, gente? Que não é aquela coisa muito gelada, né? Então é isso. É isso, tá, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like pra mim, gente. Se vocês puderem, né? Isso me ajuda muito aqui no canal, né? Eu queria muito crescer aqui, gente. Queria muito crescer, levar meu conteúdo pra outras pessoas, né? Mas tá na mão de Deus, né, gente? É a vontade dele, né? Seja feita a vontade dele. Tá bom, pessoal? Beijo. Fiquem todos com Deus. E eu tô gravando aqui, tá, gente? Eu tô gravando aqui, não tô parada não. Tô gravando ali o quarto, as coisinhas do quarto. Sempre que dá tempo de eu mexer, eu vou lá mexo. Pra poder gravar pra vocês o videozinho dali, tá bom? Grande beijo, fiquem todos com Deus e tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.